de agosto de 2017. Corinthians faz jogo-treino contra time sub-20 do clube e tem como principal novidade a escalação de Marcial como titular na lateral esquerda. Incomodada com a situação do tricolor, torcida São Paulina picha os muros do CT. E a boa notícia é que Lucas Prato já trabalha com seus companheiros. No Palmeiras, centroavante Borja pode ser emprestado e volante Felipe Melo reintegrado. E ainda, a seleção brasileira faz últimos ajustes para encarar o Equador. A preparação de Chile e Argentina para as eliminatórias. E uma entrevista exclusiva com o zagueiro corintiano Pablo. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que amanhã recebe o Equador em Porto Alegre pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Líder da competição com 33 pontos, 9 na frente da segunda colocada Colômbia, o Brasil vive um momento tranquilo na competição, principalmente por já ter uma vaga garantida para o Mundial da Rússia. O goleiro Alisson e o atacante Gabriel Jesus falaram da expectativa para mais um jogo da seleção. A seleção brasileira treinou ontem no estádio Beira-Rio, casa do Internacional, e um ambiente nostálgico, ao menos para um dos jogadores da equipe. O goleiro Alisson começou a carreira no Colorado e se despediu do clube gaúcho no ano passado. Desde os 9 anos de idade jogando aqui dentro, vivi muitos momentos felizes, alguns momentos difíceis, tristes, volta por cima na vida. O ano passado não foi o primeiro ano difícil que eu tive na minha vida, né, no futebol, então já passei por muita coisa, as suas devidas proporções, né, cada vez que a gente vai crescendo na carreira as proporções vão aumentando, aumenta o nível de dificuldade, a pressão, mas aqui eu aprendi muitas coisas, né, eu acho que o Inter tenho certeza que o Inter tem um papel muito importante também na formação do meu caráter junto com a minha família, já que a gente acaba passando mais tempo no nosso clube do que na nossa própria casa. Boa parte do treinamento foi fechado para a imprensa, mas durante o período em que os jornalistas estiveram presentes na atividade, foi possível observar Felipe Coutinho entre os reservas. Por conta de uma suposta dor nas costas, o jogador ainda não atuou pelo Liverpool nessa temporada. No entanto, o real motivo da ausência dele seria uma transferência para o Barcelona. Se Coutinho pode estar de casa nova na Europa, Gabriel Jesus está muito bem acomodado no Manchester City e revelou como é a relação dele com Pep Guardiola. Ele demonstra muito carinho por mim, me ajuda bastante também em questão de trabalho, campo, vem me ajudando não só ele como a comissão. É um cara muito do bem, como você disse, muitos querem trabalhar com ele, eu tenho essa oportunidade, então eu vou tirar o máximo possível de aprendizado para eu poder ter um futuro brilhante. O ponto alto da coletiva, inclusive, envolveu o camisa 9 brasileiro, que teve uma crise de riso ao se deparar com um estranho penteado do jornalista Henrique Chaparro. Bonito cabelo, hein? Obrigado. Teu também tá bonito. Fechando aí praticamente um... Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O Celso também tem o topete. Ele já foi mais caprichado. Às vezes você faz aquela barbichinha aqui. Mas nunca foi digno de risos. Não. Risos assim, jamais, Celso. Jamais. Não. Jamais. Era um topete lá bom de boca, né? Mas bom de boca nem lembra mais. Bom, sobre a seleção brasileira, claro que a vaga já está garantida, né? Quer dizer, o Tite vai trabalhar esse time no sentido de manter um padrão de jogo, preparação para a Copa do Mundo. E tem muito jogador aí que ainda precisa carimbar o passaporte. Portanto, a motivação aí ela é grande por esta questão. O grupo ainda não está fechado. Tem gente buscando espaço nesse time para a Copa da Rússia. Eu ainda estou impressionado com esse fato, né? Para mim, a Copa do Mundo do Brasil foi ontem e o ano que vem já tem outra Copa. Passou muito rápido. Não me lembro de ter passado tão rápido assim esse ato entre uma Copa e outra. Para esses jogadores, a chance de disputar mais uma Copa, para outros, a chance de estrear, que é o caso do Gabriel Jesus, e para mim é nome certo,
mas outros jogadores ainda estão batalhando, principalmente no gol, né, Flávio? O Cássio tem aí uma oportunidade, pelo menos de fazer parte do grupo. Não vai ser titular, mas fazer parte do grupo, quem sabe se firmar entre os 23 que vão à Rússia no ano que vem. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Alisson era reserva na Roma, agora ele assumiu a condição de titularidade, o goleiro titular foi vendido. E se ele fizer o trabalho dele lá, será o goleiro titular da seleção, porque ele é um cara que o Tite confia e é assim que as coisas funcionam. Não é necessariamente aquele que, no ponto de vista geral, é o melhor, e sim aquele que funciona melhor para aquilo que se pretende. Tem o Ederson, que está bem à frente também, pelo fato de jogar na Europa. E essa terceira vaga pode acontecer de ser ocupada, mas é difícil, coisa muito rara. Não vai ficar essa terceira vaga, essa briga aqui por um terceiro lugar, mas na verdade eu acho que não escapa de Alisson ou Ederson. Dificilmente vão fugir disso como goleiro da seleção. O Felipe Coutinho vai esperar, porque ele está com esse problema, saída do Liverpool, né, que é um pipinaço lá que tem que ser resolvido até amanhã. Né? E ele está pressionando muito para sair, ele quer ir para o Barcelona. O Liverpool não quer liberá-lo, então há esse problema todo, então ele não vem jogando. E o Willian começou bem o campeonato. O Willian começou fazendo um trabalho legal pelo lado direito, que é o que ele vai precisar na seleção. E sempre foi um bom jogador. O Willian não é espetacular. Ele não é um jogador espetacular, mas ele cumpre bem a parte dele. O Felipe é até mais jogador do que ele, mais criativo, mas não tem nenhum problema. O Willian vai bem na seleção, já tem rodagem e tal. Então, acho que o Brasil vai ter que aprimorar algumas coisas. Agora, é muito curioso quando a gente lembra que esse jogo, no primeiro turno, foi o jogo da estreia do Tite, estava numa draga, 6º lugar, o time correndo risco. Desconfiança terrível. O próprio Tite já confessou que ele mesmo tinha medo. Ele falou, pô, e agora, né? O que eu faço? E deu tudo certo. A seleção hoje tem uma identidade, graças ao Tite, continua sem ter uma linha de jogo, uma ideia de jogo, não tem nada. A CBF não serve para nada. Mas o Tite criou essa situação. Enquanto o Tite estiver lá, teremos uma linha de trabalho definida. Quando ele for trocado, aí o outro vem e faz tudo diferente. Então, e a questão do Felipe Coutinho, a janela de transferências para a Espanha termina na sexta-feira. Amanhã termina para todo mundo, mas na sexta-feira para a Espanha. Tem mais um prazozinho, sim. Então, né? Bom, com a classificação já garantida para a Copa do Mundo da Rússia, o clima na seleção é totalmente favorável para que a comissão técnica e os jogadores possam trabalhar tranquilamente. Mas será que o sucesso dos comandados por Tite vem empolgando o torcedor? O repórter Vinícius Rodrigues foi ouvir a voz do povo. Confira. Essa semana a seleção brasileira joga, o Brasil que já teve Rei Pelé, Ronaldo Fenômeno, e hoje tem Gabriel Jesus Alomãe. E para fechar ele, o craque Neymar Júnior. Você sabia que essa semana tem jogo do Brasil contra o Equador? Sabia que tem jogo da seleção essa semana? Sei. Contra quem? Brasil contra... Boa pergunta. Contra quem que vai ser esse jogo aí? Contra o Paraguai? Sabia que tem jogo da seleção essa semana? Aqui? Não tô sabendo disso não. Contra quem que é o jogo do Brasil? Chile, não sei. Eu acho que é contra Colômbia, Bolívia. Nem adianta eu te perguntar contra quem que vai ser o jogo, né? Olha, deve ser amistoso, né? Venezuela. Não tem ideia de contra quem seja o jogo do Brasil? As eliminatórias? Não. Falei Chile. Você sabe o que tem quinta-feira no futebol? Quinta? Não sei, cara. Não acompanhei ainda. Equador. Aê! Equador! Acertou! Equador. Ah, é tetra! É tetra! Você prefere torcer pelo São Paulo ou pela seleção brasileira? Pelo São Paulo. Sinceramente, um jogo do Palmeiras. É mesmo? Por quê? Eu vejo o Palmeiras como a minha seleção. O que você prefere torcer, pro Brasil ou pro Corinthians? Pô, pro Corinthians, mano. Gosto do Corinthians, mano. Eu gosto do Corinthians. O Corinthians é embaçado. Eu também gosto do Brasil, mas Corinthians é Corinthians. Meu parceiro, quanto você acha que vai ser Brasil e Equador? Tem algum palpite? 4-0. Vitória do Brasil. Quanto? 4. Tá bom 4? Tá bom. Você acha que é pouco? Não, tá ótimo. Ángel Romero ou Neymar? Romero, mano. Quem é Neymar? Coitado, você é louco. Marcinho é melhor que Neymar? Vixe, não. Nem a pau. Quem é melhor, Borja ou Gabriel Jesus? Você é louco? Gabriel Jesus, sem comparação. Quinta-feira, então, Brasil e Equador, 9h45 da noite. E as pessoas estão divididas entre o time do coração e a seleção brasileira. Mas me bateu uma tristeza agora.
porque eu só queria dar alegria pro meu povo. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. É isso aí. Aproveitando a questão levantada pelo Vinícius Rodrigues nas ruas de São Paulo, participe da nossa enquete no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber se você aí de casa prefere assistir aos jogos da Seleção Brasileira ou se você prefere assistir os jogos do seu time do coração. Ah, mas é sacanagem, hein, gente? Para acessar é só votar no site gazetesportiva.com, né? Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com. Eu não tenho a menor dúvida que... Você não passa jogo do seu Mojimirim na televisão. Não importa, né? Mas a questão é essa, é clube. A seleção brasileira ela já teve um apelo maior no passado, antes deles transformarem a seleção brasileira num enorme balcão de negócios. Né? A seleção brasileira perdeu muita identificação com o torcedor. Muito tem a ver, claro, com o estrangeirismo na seleção. Os jogadores hoje atuam na Europa, um monte de jogador nem passou pelo futebol brasileiro. Antes não, as pessoas se identificavam, até os anos 90, por exemplo, se identificavam com os jogadores do clube que atuavam pela seleção. Verdade. Então o corintiano assistia a seleção brasileira torcendo pelo Sócrates, o flamenguista pelo Zico, pelo Júnior, sabe? E hoje não existe mais essa identificação. E olha que o Tite ainda conseguiu resgatar o prestígio perdido. E aí depois de uma Copa do Mundo que foi um fiasco total no Brasil, perdendo por 7-1 para a Alemanha, é natural, já disse várias vezes aqui que estava divorciado da seleção brasileira. Você continua? A gente está conversando. Está reatando? Não, conversando só. Só conversando. Sai para jantar, mas... Celso é um homem difícil, gente. Mas nada, mas sem uma ligação mais. Vocês é que tem que discutir. Não. Estou me intrometendo demais, é verdade. É ele e a seleção, Flávio. É, isso aí. E você, está divorciado da seleção brasileira? Eu nunca tive casado com a seleção brasileira. Então, disparadamente, o clube é mais importante que a seleção. Qualquer clube é mais importante que a seleção. Aliás, qualquer clube do mundo é mais importante que qualquer seleção do mundo. Seleção é uma mistura de todos, o que você gosta e o que você não gosta. O clube é o clube que você ama. Ninguém entra no futebol por causa da seleção, o cara entra por causa do time dele. E quem gosta da seleção para valer é quem não gosta de futebol. Aí o cara assiste porque a seleção... fala sério, na Copa do Mundo, então ninguém gosta de futebol. Mas são aquelas pessoas que não fazem... Na Copa do Mundo vira aquela coisa de todo mundo entende, todo mundo fala, todo mundo se mete. E ninguém chorou. Eu não conheço uma pessoa que não tirou sarro do Brasil tomar de 7-1 da Alemanha. Pô, claro, a gente todo mundo morrendo da risada. Então, ninguém tá nem aí. Mas até lamentaram. Tal. Ninguém tá nem aí com a seleção. Diferentemente, por exemplo, da Copa de 82, quando o Brasil perdeu para Itália, que aí foi uma comoção. As pessoas ficaram tristes. Mas as pessoas evoluíram mais, né? Sim. Depois, em 50 destruíram a vida do Barbosa. Porque era aquela coisa da pátria de chuteira, que se vendesse só. E existia um orgulho maior também do Brasil como nação. Hoje você vê aí, nem respeita o hino nacional. Mas olha, tem jogo que coloca o hino nacional, tem torcedor que fica gritando o nome da torcida, outros ficam cantando o nome do time. Mas na Copa não, o brasileiro cantava na Copa o hino. Sim, mas agora no clube não. Para aquela coisa de guerra, de pátria, de patriotismo. É um jogo de futebol. Verde e amarelo. É um jogo de futebol. E a seleção, ela é um grande balcão de negócio, como já foi dito aqui. Então não tem uma empatia. O cara gosta, assim, por exemplo, eu gosto dessa seleção do Tite, me dá prazer ver jogar, mas não é porque é a seleção brasileira, porque é um time que eu gosto de ver jogar. Eu gosto de ver o Neymar jogar, eu vejo o Paris Saint-Germain. Então é isso, mas assim, essa coisa de pátria de chuteira, em 50 as pessoas se suicidaram. Então hoje, o cara nem sabe, isso aí que o Vinícius mostrou. É bem claro, o cara nem sabe que tem jogo, se bobear, não sabe nem que tem jogo. E outra coisa, né? Os vigaristas atuais, eles são mais fracos do que os vigaristas anteriores. Os vigaristas anteriores, eles tinham mais prestígio. Então o Brasil jogava lá quarta à noite, jogava no domingo no horário nobre, agora está morto. Vai jogar terça-feira no horário do Gazeta Esportiva, 5h30 da tarde. Vai pegar o programa, entendeu? E não pense que vai traçar o programa, não. Aí eu já estou falando, porque as pessoas a seleção brasileira hoje já não é mais a mesma. Se você pega a história... Você meteu a matéria do Corinthians aqui, vai brigar. Você pega a história da seleção brasileira, então a seleção brasileira ela era uma espécie de autoafirmação de uma raça.
do Brasil, sabe, da miscigenação, se ratificando como potência no futebol. Quero que trazia algum vira-lata nos anos 50. Então, com Pelé, era o resgate da autoestima. O futebol fazia com que o Brasil se sentisse importante no cenário mundial. Esquece. Que não existe mais, não dá nem entendeu? pra comparar. Não tá no... Ó, primeiro o cara torce pro time dele perder, ganhar. Depois pro time adversário perder. Isso. E o outro adversário perder. Aí lá no 5º, 6º lugar, começa a pensar em seleção brasileira na Copa. E isso é no mundo inteiro. A seleção está cada vez vou te falar uma outra espaço. coisa. Se repetir um povo fala, pode até ser uma pesquisa mais séria. Entrevistar as pessoas nas ruas, talvez num universo de 1 em cada 20, muito otimista, vai saber escalar a seleção brasileira de 1, como diria no passado, de 1 a 11. Só o Tite, acho que não é auxiliar técnico. Eu acho que nem, eu acho que atualmente Olha, e ninguém isso vai se conseguir. fizer na França, na Itália, na Alemanha, é a mesma coisa. O cara deixou de ter esse negócio de a identidade, chuteiros, é cascata, isso é conversa. É um time de futebol e esse joga bem. Esse eu vejo jogar, porque joga bem. O outro eu via por absoluta obrigação. O Brasil vai ser campeão ano que vem? Não, né? O Brasil, ele está entre os 5, 6 que podem ganhar. Vai fica ser? Entre Bélgica, Argentina, França Alemanha. tem chance, Alemanha sempre, Itália é por aí. Você falou quem mesmo? Argentina. Vai ganhar? Pra mim, sim. Da Alemanha? Vai ser campeã mundial. É um dos favoritos. Ou em cima do Brasil? Eu acho que a Bélgica vai ser o grande... Esse é um time para você olhar com bastante respeito. Então tá. Flávio falou que Bélgica... Não. Celso. Falei os 5, 6. Eu fui Depois tem que escolher um. Eu já escolhi. Tá complicado, mas nesse momento Bélgica, sim. Tá. Quarto e quinto colocados nas eliminatórias sul-americanas, Chile e Argentina sabem que não podem mais tropeçar na competição se quiserem se classificar diretamente para a Copa do Mundo da Rússia. E as duas seleções têm compromissos complicados na próxima rodada. A 4 rodadas do fim das eliminatórias, a Argentina vive um momento delicado na disputa. Com a manutenção da punição da FIFA, a Bolívia, nossos hermanos seguem na 5ª posição com 22 pontos. Assim, o jogo desta quinta diante do Uruguai passou a ser tratado como vital para os argentinos na briga por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. E o técnico Jorge Sampaoli espera que a equipe tenha uma postura segura em campo para sair com os 3 pontos de Montevidéu. Eu quero que a Argentina se imponha através de uma característica ofensiva definida e consiga neutralizar o Uruguai, que é forte atuando em casa, com jogadores valentes e que sabem jogar muito bem nesses momentos. Mascherano não está confirmado entre os titulares. Em contrapartida, Messi tem presença garantida e poderá formar um quarteto de respeito no ataque, ao lado de Di Maria, Dybala e Icardi. Com 23 pontos, à frente da Argentina, o Chile encara o Paraguai, também nesta quinta, em Santiago. E o assunto que roubou a cena não foi o jogo em si, mas Arturo Vidal, que voltou a ser alvo de uma polêmica ao ser acusado de provocar uma confusão num cassino próximo à capital chilena. O meia tratou de negar o caso. Sí, estuve no cassino, fui com meu amigo, fui a cenar. Eu fui ao cassino com meus amigos, jantei e depois voltei para casa. É isso. Pela manhã, eu ouvi sobre o que aconteceu com a polícia no cassino e que eu tinha sido envolvido neste problema. Isso é algo que me incomoda, porque eu não posso impedir o que os meus amigos fazem. Eu não posso estar parando o que faz meu amigo. Isso aí é que enche o saco do jogador. Porque a seleção não paga nada pro cara, ele tem que ficar dando satisfação. É a vida do cara, pô. Esse é um negócio tão chato, eu acho uma coisa tão, né? Ah, porque o cara não ganhou a Copa pela seleção. Quanto a seleção paga pra ele jogar, pô? Coisa chata, coisa... O Messi não foi campeão do mundo. E daí? Azar da Copa do Mundo, pô. O Messi é enorme, é gigantesco, é um dos maiores da história de todos os tempos. Ganhando ou não ganhando Copa do Mundo, não tem isso aí. Acho que Champions League. Mas acho que para o jogador ainda existe essa ansiedade de ganhar uma Copa. Sim, claro que o Messi quer ganhar uma Copa do Mundo pela Argentina. Claro que sim. Tanto que ele perdeu lá uma Copa América, falou até de desistir da seleção da Argentina. Se você vai jogar, você quer vencer. Mas não, sabe... Coisa besta. O cara ganhou 2, 3 Champions, o maior jogador do mundo, não ganhou a seleção da Argentina, mas era a seleção da Argentina. Aliás, é uma várzea, a seleção dirigida por uma bandidagem lá, aquela turma daquele Grondona, aqueles bandidos todos que estão lá e tal. Vai consagrar esses caras? É isso que até minimiza um pouco também esse calor, esse afetivo pela seleção, porque é justamente por causa dos dirigentes, né? Por exemplo, muitos falam assim, pô, torcer pela seleção brasileira é torcer pelo sucesso do Del Nero, por exemplo. Como era torcer para o sucesso do Marinho.
Porque são os caras, o Ricardo Teixeira, que são os caras que vão chegar posando de bons gestores, de competentes, e na verdade eles não têm absolutamente nada a ver com isso. Não fosse o Tite... Tá bom, tiveram o mérito de convidar o Tite, por exemplo. Mas não fosse convidaram o Tite... o Dunga primeiro. Sim. Aí foi para salvar a pele. E foi muito mais uma... O Tite foi chamado muito mais porque ele era o querido da torcida, um escudo do que qualquer outra coisa. E olha, o Interpol, o FBI, eles estão apurando roubos absurdos no futebol brasileiro, que vai ser fichinha perto do que a gente tem de política, que nós vamos ver que é pau a pau ou Sim. ganha até. É uma extensão, eu diria. E com o nome dos ladrões, tudo bonitinho. Esses caras também tiveram essa possibilidade de roubarem como roubaram, porque eles estavam respaldados pelas conquistas. Sim. Tem isso também. Claro que o cara, quando é ladrão, ele vai roubar de um jeito ou de outro, mas deu respaldo. Por que a camisa do Brasil ficou tão valiosa? Porque o Brasil ganhava muito. E aí, esquema. Então, quer dizer, esse tipo de empatia, é igual você perguntar para o povo se ele gosta de políticos, independentemente de partido. O cara já, né? E aí começa a ver esse tipo de coisa, ver esse tipo de situação e tal. Aí vão encher o saco do jogador que não ganha o jogo. Pô, pelo amor de Deus, né? É um absurdo. Agora, a Argentina com o São Paulo vai ser legal. Esse jogo é muito importante, não dá para ela perder. É bem legal. E aí, voltando à história da Bélgica, a Bélgica hoje tem um grupo de jogadores espetacular. Uma molecada, foi feito um planejamento para isso e ela vai brigar fortemente. Essa Argentina, o Celso tem razão quando fala que o São Paulo tem tudo para acertar o time. A Alemanha é a Alemanha. Né? E o Brasil do Tite a gente vê com prazer jogar, né? É legal, tem um grupo bacana de jogadores. É legal. Bom, depois de 2 dias de folga, após golear o São Paulo, o Palmeiras voltou a treinar nesta quarta-feira. Por isso nós vamos fazer contato com o repórter Alexandre Silvestre, que está ao vivo lá na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Legal, Michele, muito boa noite para todo mundo. Começando pelo Miguel Borja, que está com a seleção colombiana para os jogos das eliminatórias. O Borja, obviamente, não se reapresentou com os demais atletas aqui do elenco, assim como o Felipe Melo, que continua trabalhando em separado, mas viajou de folga já no final de semana para Jericoacoara. Primeiro, sobre o Borja, existe uma pequena possibilidade dele ser emprestado. Pode ser emprestado. Será emprestado? Provavelmente não. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, na festa de segunda-feira já disse que ninguém sai mais do Palmeiras nessa janela de meio de ano. O Borja teria sido sondado por clubes da Espanha e da Itália. As janelas dos mercados espanhol e italiano se fecham amanhã e sexta-feira. O Borja está preocupado porque tem sido preterido aqui no time do Cuca, no Palmeiras, perdeu espaço no clube e pode perder espaço também na seleção colombiana para a disputa da Copa do Mundo. Sobre o Felipe Melo, aí uma notícia que deve se confirmar na próxima semana, a reintegração do Felipe Melo. Como eu disse, ele ganhou folga um pouco mais longa da comissão técnica, da diretoria, não voltou ao trabalho hoje, talvez volte amanhã. A assessoria de imprensa do Palmeiras não soube precisar. Ele postou hoje até uma foto agradecendo o pessoal do hotel onde ele está hospedado em Jericoacoara, no Nordeste, no Ceará, agradecendo. O Felipe Melo tem essa possibilidade de ser reintegrado depois de uma conversa entre o diretor executivo Alexandre Matos, o técnico Cuca, o próprio Felipe Melo, um consenso para que todas as partes evitem um conflito jurídico. Por isso, o Felipe pode voltar a trabalhar com os colegas aqui na semana que vem, o que não significa dizer que ele vá recuperar a posição de titular. E daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais do time, que fez um trabalho intenso aqui em campo reduzido, o técnico Cuca juntando as linhas, como se diz no futebol moderno, trabalhando em espaço reduzido, compactando mais o time tanto na defesa quanto no ataque. E o Johan foi o convidado aqui na sala de imprensa para conversar com a gente, muito feliz pelo gol dele no clássico contra o São Paulo. O primeiro gol do Johan com a camisa do Palmeiras, ele que pouco atuou desde que foi contratado. Daqui a pouquinho eu volto, tá, Michele? Alô, Alexandre Silvestre, muito obrigada por todas as informações, já já você volta. E aí, o que vocês acham do Felipe Melo ser reintegrado? Aí o Cuca falou que domingo mesmo, no Mesa Redonda, a gente já disse que o Cuca falou que tinha já resolvido tudo com o Felipe Melo. Para mim é um vaso quebrado que você tenta colar e não sei, eu não consigo. Em primeiro lugar, que ele vai ficar porque não houve transferência, não houve interessado. Aí você lembra até daquele áudio que vazou do Felipe Melo? Ele pediu desculpas para o Cuca. Não, tudo bem, mas lembra no áudio? Corinthians está interessado, Flamengo está interessado, o mundo estava interessado.
E não aconteceu absolutamente nada. Ai, que chato. Então, na verdade, é um remanejamento por falta de negócio. Então, é o negócio influindo no ambiente do grupo. E, queira ou não é uma coisa muito confortável. Houve um atrito, houve um pedido de desculpas, tal, mas é uma volta que não é uma volta pela conciliação. É uma volta pela falta de acerto. Então, por isso... Pela falta de opção. Pela falta de opção. Não tem, então vai ter que ser assim mesmo, para não tomar prejuízo. Sabe, então não é um ambiente adequado. Pode ser que depois deliga, que as coisas se acertem, que isso seja superado, mas não me parece superado. É muito mais um remanejamento por questões econômicas do que realmente um acerto de contas, digamos, do ponto de vista moral, do ponto de vista pessoal. Por isso eu vejo com pouca chance de dar certo. E aí, Flávio? Eu não gostei nem um pouco da postura do Palmeiras com relação ao jogador. Eu detesto essa história de colocar o jogador como bandido, como marginal. O técnico pode não usá-lo, não pode, é uma opção do técnico. Não pode, todo mundo está treinando aqui, outro treina lá. Tanto que, com justo acerto, o advogado do Felipe Melo mandou duas citações para o Palmeiras, cobrando, falando em termos de meter uma ação por assédio moral. E eu concordo com isso. O cara não pode ser tratado como bandido. Aí vamos dizer que tenha acontecido alguma coisa. Não aconteceu, como eu falo, estou supondo. Felipe Melo entrou, deu 2 tiros na canela de um, não sei o quê. Você vem a público e fala, o jogador está sendo afastado por esse motivo. E aí a coisa vai ser colocada. Você simplesmente afastar o cara, você gera especulações, você gera uma série de situações e coloca até a carreira do cara em risco. O cara não pode ser tratado como marginal. Precisa acabar com essa história do jogador que eventualmente tenha cometido uma indisciplina, isso também é discutível, que a gente não sabe o que aconteceu, o cara ser colocado à margem como se fosse um marginal. O jogador de futebol é um ser humano, é um profissional, não é um bandido. Tem família, tem filhos. Exato, ele não pode ser tratado como marginal. E existe essa mania no futebol, vira e mexe fazem isso. Os verdadeiros bandidos do futebol a gente nunca vê afastado, que são os gestores, os cartolas e tal. Esses estão sempre por lá. Então, e outra coisa, um prejuízo horroroso para o Palmeiras, né? 500 pau por mês e o cara não pode nem treinar junto com os outros. Isso é um absurdo. Então, a volta dele é o mínimo que se espera para que ele seja tratado com dignidade que um profissional tem que ser tratado. Não serve, rompe, pega, vê lá o contrato dele quanto é. 10 milhões, 10 milhões, 15 milhões, paga o dinheiro para ele e vai embora. Ah, poxa, 20 milhões. Ué, o contrato foi assinado. Ele estava lá na Itália, ele estava na Turquia, foi chamado, chegou, foi tratado com todas as honras, aquela festa toda. Ué, por que fizeram? Então, depois é humilhado, né? Quem fez tem que assumir o negócio. Então, não pode afastar o cara como se fosse um marginal. Jogador de futebol não é marginal, é um profissional como qualquer outro e tem que ser tratado com respeito. Só para dizer que hoje a gente fez ao vivo, direto da redação do site gazetesportiva.com, e eu perguntei para a galera que estava acompanhando a gente, muita gente acompanhando a gente ao vivo lá pelo site, se eles queriam a volta do Felipe Melo ou não. Sabe o que o pessoal escreveu? Todos os palmeirenses que estavam ali, sim, queriam a volta de Felipe Melo e fora a Cuca. Não, mas o torcedor é muito volúvel, né? É muito passional. Tá falando perdeu a Libertadores. Mas eu já falo com um contexto de profissional mesmo, tratar o cara com respeito. Isso não é respeito. Assim também, como a gente faz também assim, o Cuca não tem que aceitá-lo goela abaixo. O que tem é tomar uma decisão. Se ele tiver méritos, ele joga. Ele não serve, está rompido o contrato, isso, o Felipe Melo teve o contrato todo pago e acabou, não tem nenhum problema. É isso aí. Bom, agora sim a Chapecoense está na Itália para um amistoso contra a Roma, marcado para sexta-feira no Estádio Olímpico. O encontro tem caráter beneficente, toda a arrecadação será destinada a instituições de caridade do Brasil. Mas antes de entrar em campo, a delegação do clube brasileiro teve um encontro muito emocionante. Nesta quarta, os jogadores e a comissão técnica se reuniram com o Papa Francisco no Vaticano. Os atletas, incluindo os sobreviventes da tragédia aérea Alain Ruschel e Jackson Follmann, foram recebidos e agraciados em uma audiência geral na Praça São Pedro, na sede mundial da Igreja Católica, gerando muita comoção nas pessoas que estiveram presentes. Para você ver mais detalhes dessa visita e outras notícias do mundo do esporte, acesse gazetaesportiva.com. Tá tudo lá. O assunto agora é o futebol feminino. Ontem o Gazeta Esportiva apresentou uma reportagem especial mostrando o trabalho que a diretoria do Santos vem fazendo e já rendeu frutos com a recente conquista do Campeonato Brasileiro, são as Sereias da Vila. E hoje você vai conhecer o projeto que o Coringão está realizando com as meninas que no ano passado ganharam a Copa do Brasil. Veja com Fernando Gavini. Esse é o time do Corinthians de futebol feminino.
atual vice-campeão brasileiro e um dos favoritos a ser finalista do Paulistão. Não existe ainda o mesmo glamour, o mesmo público ou o mesmo dinheiro do masculino. Mas essa equipe tem aproveitado muito o que é considerado o melhor momento da história da modalidade no país. É um momento de crescimento, né, da modalidade, de uma forma que eu vejo assim mais consistente, por ações que a FIFA tem realizado, pelo contexto social, né, mundial, onde hoje se fala muito mais em igualdade de gênero, né, empoderamento da mulher, questões que são discutidas amplamente e que, sem dúvida nenhuma, influencia o esporte e se faz justiça. Quem sabe muito bem disso é Grazi. Aos 36 anos, a medalhista olímpica e pan-americana com a seleção brasileira até faz piada na hora de relembrar dificuldades que passou ao longo da carreira. Tem coisa que não dá para contar, não. Melhor deixar off. A modalidade está crescendo. Hoje a gente tem bastante meninas aí jogando futebol, categoria de base, coisa que lá atrás, na minha época, não tinha. Então é algo que me deixa muito feliz. Eu espero o ano que vem ou, quem sabe, no ano seguinte aí continuar jogando. A história atual é bem diferente do passado recente. O jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista que fomos acompanhar teve público bem pequeno. Mas as finais do Campeonato Brasileiro entre Santos e Corinthians encheram tanto a Vila Belmiro quanto a Arena Barueri. Além disso, pelo menos um jogo por semana tem sido televisionado. Isso tudo deve melhorar com a entrada de mais clubes da primeira divisão por conta da obrigatoriedade imposta pela Conmebol do clube ter um departamento de futebol feminino para poder disputar a Libertadores masculina a partir de 2019. O Corinthians começou antes disso tudo, numa parceria com o Audax. Decidiram dividir investimento, né, dividir estrutura também no primeiro momento. O Corinthians retomando, né, o futebol, o Audax começando também com o futebol feminino. Foi uma forma inteligente, né, nesse primeiro momento, né, dos clubes retomaram, o Corinthians retomar e o Audax começar a modalidade. A parceria deu resultados, tanto que foi campeã da Copa do Brasil ano passado e vai disputar ainda em 2017 a Libertadores, mas está com os dias contados. A partir de 2018, o Corinthians vai andar com as próprias pernas no futebol feminino. A parceria, que durou 2 anos com o Audax, vai terminar. Com um projeto aprovado na Lei do Incentivo ao Esporte, o Timão vai arcar com todas as despesas a partir do ano que vem para manter a equipe. Para o ano que vem nós vamos ter a Parque São Jorge, alguns jogos realmente como preliminar na Arena Corinthians. E essa mudança é inevitável. Quem planejar e tiver já um planejamento arrojado, sai na frente. Eu acho que a hora é agora. Nós já estamos no segundo semestre de 2017, nós já temos que planejar para 2018 e já entrar 2018 planejando 2019. Então agora não tem mais retorno. O futebol feminino daqui para frente no Brasil é só sucesso. Bom, já no futebol masculino, um dos destaques da excelente campanha do Corinthians nesse Brasileirão é o zagueiro Pablo. Em uma entrevista exclusiva para o repórter Adriano Dolfi, o defensor falou sobre a boa fase corintiana, sobre as dificuldades encontradas nas últimas partidas e também falou sobre o futuro dele no clube. Veja só. O Corinthians faz uma campanha maravilhosa, 50 pontos nesse Campeonato Brasileiro, isso não é segredo para ninguém. Mas o torcedor corintiano, né, Pablo, tá um pouco preocupado. 2 derrotas seguidas aí em casa. O que você tem para falar para o torcedor nesse momento, apesar da boa campanha? É claro que, se tratando de uma campanha, né, muito boa e você virar um turno e ter 2 derrotas, é claro que gera dúvidas, né, o que aconteceu. Mas estamos no caminho certo, fizemos um grande primeiro turno, temos uma gordura muito, muito boa. Agora, acredito que vai ser um pouquinho mais difícil do que no primeiro turno, onde todas as equipes vão estudar a gente da melhor maneira possível, né? E agora a gente melhorar o que a gente fez, porque, né, como eu falei, as equipes estão estudando a gente tem que fazer um algo a mais no segundo turno. No primeiro turno, Pablo, o Corinthians teve jogos importantes fora de casa contra o Palmeiras e o Grêmio. O Corinthians conseguiu vencer e era um momento em que ele era cobrado e que as pessoas duvidavam dessa ótima campanha. Esse jogo contra o Santos, agora na Vila Belmiro, é um momento parecido àqueles do primeiro turno? Pode ser que sim, né? Se tratando de jogos desse porte, né? Nossa equipe cresce muito,
E agora mais um clássico, né? Jogo de detalhe, jogo de muita atenção, onde a gente tem que entrar 100% ligado. Tem uma situação também que está preocupando a torcida, que é em relação ao seu futuro, né? Essa questão da renovação de contrato, as conversas uma hora aparentam que estão caminhando bem, de repente elas param. Como é que está essa situação? O que você pode dizer para a torcida nesse momento? O que eu posso dizer é que eu estou bem tranquilo, temos muito tempo para a gente resolver isso, temos mais 5 meses, bem tranquila a nossa situação. É claro que no futebol acontecem algumas coisas que não era para acontecer, né? Mas o que eu posso dizer é que temos tempo suficiente para que a gente venha resolver isso aí. Tá quase tudo certo então, Pablo, a torcida pode ficar tranquila. Temos um contrato praticamente certo, com números, valores, então temos tempo para a gente resolver como vai se acertar isso. E o que você pode cravar aí para a torcida em termos de futuro aí? Falta muito pouco também para levantar a taça, pés no chão, jogo a jogo. Falta muita coisa, cara. Nosso grupo, nossa equipe, ela é bem consciente, bem pé no chão. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito, muito difícil, onde 3 jogos pode acontecer muita coisa. Então, manter a concentração, porque o Campeonato Brasileiro não pode dar nenhuma brecha. Legal, Pablo. Obrigado pela conversa aí. Valeu. Boa sorte para você. Valeu. E que fique no Corinthians aí, né? Vamos trabalhando, estamos trabalhando para isso. Você sabe, Flávio, que mesmo considerando os 2 inesperados tropeços, as derrotas para o Vitória e para o Atlético Goianiense, ainda me parece um Corinthians muito forte. Sabe, produziu algumas possibilidades, tem alguns dias que a coisa não vai funcionar mesmo. Mas não foi, por exemplo, o Corinthians, o jogo que venceu foi contra o Chapecoense e não jogou bem. Mas contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense não foi mal o time. Produziu, mas não soube converter em gols as chances que criou. Como acontece, o gol contra o Chapecoense foi um absurdo. Sim. Então tem dia que você dá sorte, tem dia que você dá azar, né? Se houvesse 3 empates, né, que seriam os 3 pontos que o Corinthians conquistou em 9 disputados, nada extraordinário. Seria nenhum absurdo. Mas assim, o Corinthians ele conseguiu tanta vantagem no primeiro turno que dificilmente vai deixar escapar o título, e há muita consciência. O Pablo teve domingo no Mesa Redonda, depois a gente conversou, cara de muita consciência tática, viu? O Celso. Que aprende muito na Europa também, né, Flávio? Mas ele ficou muito impressionado com a maneira como o Carille treina preenchimento de espaço. Aquela coisa que a gente às vezes discute. Foi uma conversa bem técnica, né? Aquela assim que você aproveita para tirar do cara, aproveitar um pouquinho, fora do ar até. Sim, claro. E ele falou que o sistema que o Carille adota de marcação no espaço, no espaço vazio, é uma coisa impressionante, que você se obriga a ficar ligado e a cobrir a saída do outro. Então é uma coisa assim muito legal, bacana. E ele falou, mesmo no mundo inteiro por onde ele passou, ele nunca tinha visto uma coisa desse tipo. No São Paulo, destaque desta quarta foi o atacante Lucas Prato, que reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva depois de se recuperar de um choque na cabeça sofrido no final de semana no jogo contra o Palmeiras. Veja com Osmar Garrafa. Depois do susto no último domingo, enfim a imagem que todos esperavam. Lucas Prato está praticamente recuperado da pancada que levou na cabeça no clássico contra o Palmeiras e está treinando para voltar a campo já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Agradecer a Deus, né, porque os exames deram muito bem, não tenho nenhuma lesão grave, não tenho nada, só ficar quieto uns dias para que a cabeça volte a se estabilizar um pouco. Mas estou sem dor de cabeça, estou sem dor de coluna, estou só com um pouco de dor de pescoço, mas é muscular, não é nada grave. Você lembra da joelhada? O último que eu lembro é que eu fui no chão acho que chutou o William, não sei quem que foi que chutou. Eu peguei na bola e quando eu levanto, eu vi a bola voltando, e aí quando fui a buscar a bola de novo, aí apaguei, né? E aí acordei no gramado com o Dr. Sánchez e meus companheiros tentando me ajudar. De volta ao trabalho, Prato foi questionado sobre a pressão do torcedor, que não está nada satisfeito com a penúltima colocação da equipe no Campeonato Nacional. Tanto isso é verdade que nessa madrugada os muros do CT foram pichados em sinal de protestos e até a polícia militar foi chamada para garantir a segurança de quem estava na concentração tricolor. A torcida está todo o seu direito de protestar, né?
o time acho que está no peor momento da história a nível esportivo, né? Então eles estão todos no direito. Que a situação não é boa, todo mundo sabe. O que ninguém sabe por aqui é explicar por que o tricolor se encontra nessa situação no Campeonato Brasileiro. E essa dúvida também está na cabeça de Lucas Prato. Se eu soubesse a resposta, eu falaria para todo mundo, mas a verdade é que nós estamos tentando que os companheiros que estão com menos confiança ou que talvez não estão conseguindo sair de uma situação difícil no momento, estamos tentando para que eles melhorem. Ainda sem resposta para o mau momento, é aproveitar os quase 13 dias sem nenhuma partida oficial para ajustar a equipe e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Acho que o trabalho sempre é bom e Dorival acho que sabe bem o que a gente está falhando. Temos que conseguir um time mais sólido, que não sofra tanto cada vez que o time rival nos ataque e continuar tentando fazer as coisas bem no ataque, porque o time está conseguindo fazer 1 ou 2 gols por jogo, que isso também é bom. Só mais uma informaçãozinha, acrescentando a entrevista que o Lucas Prato deu, lá no site gazetesportiva.com, tem a declaração do Prato dizendo por que o Rogério Ceni foi demitido. E ele falou o seguinte, palavras do Prato: fomos eliminados em 2 competições, depois disso os jogadores ficaram com desconfiança de tudo. Quando perdemos jogos importantes, perdemos a confiança própria. Nós não conseguimos recuperar e o Rogério não conseguiu recuperar emocionalmente os jogadores. Mas até aí também... essa é a versão, o lado dele. Claro, cada um vai falando alguma coisa, né? Mas o aproveitamento de São Paulo continua pífio, com o Rogério e sem o Rogério. Essa é a realidade. São Paulo está, se me falha a memória, 11 rodadas na zona do rebaixamento. Quer dizer, é muita coisa. É muita coisa. Entrou com o Rogério, é verdade. Mas continua também com o Dorival, que é competente, é mais experiente. E tem muito a ver também com a postura do São Paulo em campo. O São Paulo é um time apático. Às vezes cria algumas oportunidades, mas é um time apático. Não sei se por falta de confiança, não sei se por falta de, não vou dizer vontade, mas falta de espírito de luta. A verdade é que o São Paulo realmente tem jogado de maneira muito abatida, Flávio. Eu não vejo o time com falta de vontade. Até o pessoal corre e tal, mas... É espírito fraco, mesmo, né? Sabe? Fraco, né? Um time fraco, não adianta. Tem individualidades, isso não forma time. Sim. Trocar estilo no meio do campeonato é bem complicado. E culpar o Rogério Ceni estão de brincadeira, né? Piada, né? Piada. Somar todos eles e mais uma meia dúzia... Somar todos não significam uma unha encravada do Rogério Ceni. Até porque pode até usar o argumento, ele trouxe fulano, ciclano, beltrano, mas todo teve respaldo da diretoria, né? Quer dizer, todos estavam nessa. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre, que acompanhou a volta aos trabalhos da equipe do Palmeiras. Hoje quem falou aí foi o jovem Johan, né, Silvestre? Então, Michele, depois da goleada por 4-2, que teve inclusive participação direta do Johan, que fez o 4º gol do Palmeiras, entrou no decorrer da partida, quando o clássico estava empatado por 2-2. Aliás, o Johan, que falou aqui com a gente há pouco, participou também do treinamento, nem acreditou, não estou falando em relação ao gol, não acreditou que entraria no Choque Rei. Ouçam, vejam. Primeiro eu fiquei surpreso, falei, caraca, vou entrar. Aí eu falei, nossa, é minha hora. Aí eu, meu Deus, pensei muita coisa. Passa muita coisa na cabeça, mas a primeira coisa que eu pedi foi discernimento a Deus para entrar no jogo e ter cabeça boa, estar lúcido para saber o que fazer, porque era um jogo difícil, eu tinha que entrar bem concentrado. Na hora que a bola saiu do pé do William, eu falei, tem que fazer o gol, tum. Aí eu já tava nos céus, a alegria tava lá em cima, eu falei, a ficha não caiu até agora, imagina na hora que eu fiz o gol, a situação. Eu vi o gol acho que mais de 1000 vezes, acompanhei, vi de vários lances. A minha alegria é imensa. É um gol que, como eu já disse, vai ficar marcado para sempre na minha vida. Um gol num clássico da forma que foi, meu primeiro gol pelo Palmeiras. Então, é um gol que vai estar sempre marcado na história. E é um gol que dá bastante confiança para mim. Tem uma sequência aqui, se o Cuca optar por me dar mais oportunidades, a minha confiança fica melhor ainda, eu tenho mais tranquilidade de entrar nos jogos depois desse gol.
Johan, à espera de novas oportunidades, desde que chegou ao Palmeiras, participou de 5 partidas, um jogo amistoso, 1 pelo Campeonato Paulista, 3 pelo Campeonato Brasileiro, e nenhuma dessas oportunidades iniciou como titular. Tem mais ou menos 90 minutos jogados com a camisa do Palmeiras em jogos oficiais. O Palmeiras se reapresentou agora à tarde, o treinamento aqui teve muita conversa do Cuca, individualmente falando com alguns jogadores, casos do Tietê, aniversariante do dia, que levou ovada aqui no final da atividade. O Thiago Santos também teve uma conversa breve com o Cuca, assim como outros jogadores. O Cuca depois acompanhou à distância o trabalho conduzido pela comissão técnica, campo reduzido, 3 times misturados, revezando, valorizando posse de bola, toques rápidos. O Palmeiras tem agora aproximadamente 1 semana e meia para voltar a disputar jogos pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, não nesse, no próximo sábado, dia 9, em BH, encara o Atlético Mineiro. O Palmeiras é o 4º colocado, está no G4, garantindo vaga nesse momento diretamente para a Libertadores da América do ano que vem. Tem 36 pontos e até lá é possível que o Dudu, que está de molho, em fase de transição, se machucou, lesão muscular, esteja recuperado. Hoje ele não trabalhou no campo, mas já fez algumas atividades recentemente num dos gramados aqui da academia. Talvez até o dia 9 o Dudu esteja à disposição do técnico Cuca. Se você me permite, Michele, um beijo para a nossa querida telespectadora Maria Carolina Mesquita Silvestre, que está na casa da vovó, da Bisa, vendo o Gazeta Esportiva. Um beijo para você, filho. O papai está trabalhando no Palmeiras, mas o papai torce para o São Paulo. Não se esqueça disso. Tchau. Lindo, Silvestre. Amanhã eu vou mandar um beijo pro Bruninho, que ele sempre me cobra também. Fala, Celso Flávio. Nada? Depois que a gente tá sem tempo. Calma. No Corinthians, o técnico Fábio Carille segue aproveitando a longa folga no calendário por causa dos jogos da Seleção Brasileira para preparar a equipe que no dia 10, vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. 2 derrotas nos últimos 3 jogos. A situação é completamente incomum para o Corinthians na temporada. Não é uma derrota, 2 derrotas que vai abalar o nosso bem-estar aqui no clube. Então, eu acho que é manter desempenho, conversar bastante para não deixar que a desconfiança entre aqui no nosso grupo e a gente consiga o título, né? Reagir rápido é o que todos querem por aqui. Mas o próximo jogo é só daqui 11 dias contra o Santos na Vila Belmiro. Por isso a ordem é ter paciência. E Fábio Carille aproveita o tempo para trabalhar e cobra seus jogadores. Quer que o treino seja tão intenso quanto é o jogo. O professor está pedindo isso para a gente, né? Desde o começo da temporada, que os treinos sejam intensos para que no jogo a gente não sinta tanto, né? Foi assim que o Corinthians enfrentou o time sub-20 do clube em um jogo treino nesta quarta-feira. E fará outro na quinta contra o Atibaia. No time, além dos desfalques causados pelos jogos das eliminatórias, a novidade é Marcial, na lateral esquerda. Foi dele o cruzamento para o gol de Rodriguinho. Só tem a acrescentar ao nosso time, à nossa equipe. A gente espera que ele não sinta tanto, né, o ritmo de jogo. Mas é um excelente jogador e vai nos ajudar muito. Com a ausência de alguns titulares nesses dias, o tempo é também de aproveitar os treinos para ganhar espaço no elenco. Todo mundo sabe qual é o time titular de Carille, mas isso não quer dizer que não seja possível arrumar um lugarzinho para jogar. A gente que tem entrado nos jogos, a gente não se considera reserva, né? A gente precisa se sentir importante também, a gente tem sido importante durante todo esse ano, então isso se chama grupo, né? A grande preocupação é não deixar o time se abalar pelas 2 derrotas sofridas nas últimas 3 partidas. A solução é aprender com os erros cometidos nos jogos contra a Vitória e Atlético Goianiense. A dor pela derrota é imensa, né? Mas eu acho que tudo que a gente fez até agora na temporada não pode passar despercebido, né? O jogo contra o Santos é importante. O adversário é o 3º colocado na tabela, 12 pontos atrás do Corinthians. E uma vitória pode tirar definitivamente o rival da briga pelo título. Do lado do Timão está o impressionante aproveitamento como visitante.
Em 10 partidas fora de casa até agora no Campeonato Brasileiro, foram 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. A gente venceu a maioria das equipes até agora no campeonato. A gente foi na casa do Grêmio e acabou vencendo eles lá. Então a gente tem total condições de ir lá na Vila e ganhar também. Acho até mais fácil do que ganhar em São Paulo. Sim, porque ele dá a bola para o adversário e joga, né? É a arma muito forte do Corinthians, a principal característica. E eu já te falei, não vamos concordar nisso nunca. Eu acho um saco não ter jogo no fim de semana. Sabe, a seleção brasileira vai jogar quinta e terça, pô. 2 jogos de eliminatória que ela já está classificada. Um jogo contra o Equador, outro com a Colômbia. Vai pro raio que parta, pô. E domingo não tem futebol? Isso para mim é um absurdo. Eu defendi isso a vida inteira, me arrependo profundamente e acho que se tivesse o jogo do Corinthians, esse Corinthians e Santos fosse no domingo, seria fabuloso. Não sei quem é que vai ser prejudicado ou favorecido com essa falta de futebol. Mas vai fazer muita falta, acho que a seleção não segura essa onda sozinha. Eu ainda acho que a data FIFA tem que ser preservada. Eu não. Bom, vamos ver o que deu na nossa enquete. A pergunta era para saber se você de casa prefere assistir aos jogos da Seleção Brasileira ou os jogos do seu time do coração. Põe na tela, Magrão! Deu o seu time do coração. Mais de 87% dos votos. E a gente para por causa dos 12%. É brincadeira? Para o Campeonato Brasileiro por causa de 12%. Vai te catar. Bom, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde. Uma boa noite. Tem Jornal da Gazeta na sequência. Te vejo lá. Tchau. Tchau.